Olá, olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Vamos iniciar o terceiro vídeo da série Bodas. Estamos nós preparados para as bodas de Cristo com a igreja? Estamos preparados? No primeiro e no segundo vídeo nós já falamos acerca daquilo que é a aliança de Deus e como é feito o casamento judaico. Nós queremos hoje, nesse terceiro vídeo, trazer aqui para vocês aquilo que se assemelha o casamento judaico com as bodas de Cristo com a igreja. Nós sabemos que Deus ele prometeu Cristo Jesus. Nós vamos ver que a promessa de Cristo foi anunciada pelos profetas, pelo profeta Jeremias, pelo profeta Ezequiel, pelo profeta Isaías, por Zacarias. Nós vamos ver que os profetas antecederam, declarando a palavra de Deus, declarando aquilo que era a promessa de Deus acerca de Jesus, do compromisso de Cristo Jesus com a igreja. Nós sabemos que nós somos a igreja de Cristo, todos nós pertencemos, somos membros do corpo de Cristo. Então nós somos a igreja, nós pessoas somos a igreja de Cristo. Então nós iremos encontrar com Cristo, amém? Nós, a igreja, iremos encontrar com Cristo e firmaremos essa aliança na eternidade, entende isso? Firmaremos uma aliança eterna com Cristo, onde Cristo, que é o noivo, se casa com a igreja, que é a noiva. Então, essa promessa já foi anunciada como parecida com o casamento judaico, amém? Onde as famílias firmavam um compromisso mediante uma palavra. Então, esse compromisso já foi anunciado por Deus. Amém? Essa promessa ela já está estabelecida, ela já está colocada sobre nós. Amém? E aí Jesus ele vem, ele compra. Ele compra a igreja. Nós vamos ver que em Atos 20, 28 diz assim, ó: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então ele comprou a igreja. Amém? Ele comprou a igreja com preço de sangue. Ele presenteou a noiva. Amém? Presenteou a família da noiva. Ele presenteou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Efésios 5:25 diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou pela igreja, ele pagou um preço de sangue pela igreja. A igreja, nesse tempo de intervalo, ela precisa se apresentar em santidade. Amém? Como ali no casamento judaico, a noiva ela precisa esperar o noivo, né, para que se cumpra ali o casamento em santidade. Assim também a igreja precisa estar em santidade. Nós vamos ver aqui em Efésios 5:27 que diz assim, ó: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vamos ver que em João 17, no verso 17, 18 e 19, é onde Jesus ora ao Pai, né, pedindo ao Pai isso: santifica-nos a tua verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então Jesus, ele que nos santifica, Jesus que santifica a igreja. Mas a igreja precisa carregar a santidade de Cristo, né? A igreja precisa se posicionar em santidade, estar em santidade à espera. E estar em santidade como? Não negociando, não prostituindo, né? Não negociando princípios, não negociando valores, se posicionando diante do Senhor, né? Não olhando só para si, não exaltando a si mesmo. É assim. A igreja precisa se posicionar em santidade. Nós vamos ver que Jesus, ele conta numa das suas parábolas a respeito das bodas. Nós vamos ler. Mas antes, eu quero declarar aqui uma palavra que João
disse a respeito das bodas. João, ele anuncia as bodas do Cordeiro. Amém? João anuncia, ele teve a visão, entende? Teve uma experiência sobrenatural onde Deus mostrou para ele como vai se dar isso, como que vai acontecer tudo isso, e tudo isso ficou registrado na palavra. Nós vamos ver aqui em Apocalipse 19, versos 7, 8 e 9. Apocalipse 19, versos 7, 8 e 9 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias do Cordeiro. Amém? As ceias das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados. Quer dizer que o quê? Que Cristo vai chamar a noiva. Cristo vai chamar a noiva para o casamento. Amém? Então, bem-aventurados. Nós somos a noiva. Nós, eu, você, somos a noiva. Então, pera lá. Quem vai nos chamar às bodas? Quem vai nos buscar pela mão? Dizer, vamos às bodas? Jesus. Amém? Jesus é ele que vai chamar. Então quer dizer que bem-aventurados por quê? Porque tem aqueles que não vão ser chamados. Né? A Bíblia é clara. Tem os que não vão ser chamados. E aí é onde entra a questão de que às vezes eu reconheço Jesus, mas eu não caminho, eu não me visto com vestes de santidade. Né? E eu não espero por ele em santidade. A questão está aí. Jesus ele não pode... E ele não vai chamar as bodas aqueles que não estiverem vestidos, né? Com as lamparinas acesas. Entende? Apocalipse 21, verso 2 e 3 diz assim, ó. Apocalipse 21, verso 2 e 3 diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém? Vou ler de novo o finalzinho aqui, ó. E Deus mesmo estará com eles. E Deus mesmo estará com eles. João anuncia as bodas. E nós vamos ver que Jesus, na sua passagem aqui pela terra, quando ele ensinou as multidões, quando ele ensinou os discípulos, ele declarou a parábola das virgens. Amém? Nós vamos ver aqui que ele está falando do casamento, da igreja, da noiva com ele. Jesus contou sobre as bodas na sua parábola. A parábola que ele anunciou, ele contou sobre as bodas. Nós vamos ver aqui em Mateus 25. Né? Quero ler ele do 1 ao 13 aqui para você ver. Mateus 25, do 1 ao 13, que diz assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram
com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, a noiva, como lá no casamento judaico, né, existia uma espera. Nós estamos no tempo da espera, né? A noiva espera a chegada do noivo. Então, a igreja aguarda a vinda de Jesus. A igreja de Cristo aguarda a vinda de Jesus. E ele levará aqueles que estiverem fiel a ele. Amém? Fiel, confiando, né? Confiando no seu retorno. É tão doloroso, porque a gente tem vivido um tempo que, por mais que se prega, que se fala, que se anuncia, né? Por mais que você já tenha lido as escrituras, eu vejo aí pessoas que já fizeram um plano de ler as escrituras de Gênesis a Apocalipse e já leram a Bíblia, sei lá, 5 vezes, mas não vivem essa palavra. Leram, mas não estão sendo prudentes naquilo que a palavra de Deus fala, né? Sobre a promessa de que nós vamos habitar com Cristo na eternidade, aliançados, compromisso firmado, né? Compromisso estabelecido na eternidade por Ele. E às vezes nós dormimos, né, irmãos? A gente dorme mesmo, a gente é humano. A gente é humano, a gente dorme, mas o Senhor, Ele vai nos levantar, Ele vai nos... levanta, toma as lâmpadas. Amém? Levante, toma as lâmpadas. Se você não tiver com azeite, o azeite aqui, ele é um combustível, né? O azeite aqui, ele é gerado em meio às prensas que nós vivemos, né? Em meio às provas que nós vivemos com Deus, esse azeite é gerado. Então, se eu não permaneço fiel na minha adoração a Ele, mesmo eu sendo prensado para que se gere em mim um óleo novo, e eu carregue esse óleo por onde eu for, eu preciso carregar esse óleo, entende? Eu preciso carregar, porque eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o tempo, eu não sei o tempo que Cristo virá, ninguém sabe, amém? Mas Ele virá, Ele virá, Ele virá. E o que nós precisamos atentar é: estamos com azeite suficiente em nós? Estamos vivendo uma vida de adoração? Quando eu digo uma vida de adoração, eu digo uma vida em obediência, uma vida em que eu visto as vestes santas que Cristo me deu. Eu tomo o sacrifício dele na minha vida e eu caminho sobre o sacrifício dele, amando, exaltando a ele, sabendo que o sacrifício dele não foi em vão por mim. Ele abriu mão de tantas coisas. Ele abriu mão da sua glória. Jesus abriu mão da própria glória. Jesus abriu mão e vem em forma de homem, se sacrifica por nós. E o que nós fazemos? Dormimos? Negociamos? Qualquer coisinha que acontece com a gente joga tudo pro ar, pra cima, e diz: e aí? Fala pra mim. Qual o sentido de tudo isso? Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para tratar o nosso coração, para que a gente desperte e gere em nós azeite suficiente para o dia que fomos chamados por Ele às bodas. Amém? Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo é o Teu nome. Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, papai. Te exaltamos, pois não há outro como tu. Papai, nós te pedimos para que o Senhor atente aos nossos corações,
Clamamos para que Teu Espírito nos convença daquilo que é o pecado, a verdade, o juízo e a justiça. Clamamos, Pai, para que o Senhor traga à memória tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está oculto, Papai. Clamamos, Pai, para que o Senhor renove as nossas forças. Clamamos, Pai, para que o Senhor nos dê, Paizinho, um azeite novo. Papai, nós te pedimos, Senhor amado, querido, para que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos. Papai, nós queremos te obedecer com cuidado, com diligência, queremos caminhar sobre a tua palavra, não negociando, Papai, não deixando para trás nada, Senhor. Nós queremos, Paizinho, te exaltar e te adorar. Nós te agradecemos por essa mensagem, nós te agradecemos pelo teu sinal de alerta, porque o Senhor não faz nada sem antes avisar. O Senhor não faz nada sem antes anunciar. Por isso nós te agradecemos. Bendito é o teu nome. Em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Deus, Ele não faz nada sem Ele falar. Então Ele tem nos atentado, tem nos alertado sobre esse último tempo, sobre essa temporada. Que Deus te abençoe. Eu peço para que você curta, compartilhe, comente aqui nos vídeos. Lembrando que em todas as descrições aqui nós temos o Pix para semente, caso você queira semear aqui no Ministério. Fique à vontade. Que Deus te abençoe e eu te espero no nosso próximo vídeo.